Agora? Deu aí, irmãos? Então, como eu ia dizendo, estamos aí na nossa auto-quarentena, vamos chamar assim, né? Devido ao pico da pandemia que estamos vivendo, decidimos, por uma questão de prevenção, até o dia 2 de agosto, setembro, não é isso? É dia 2 próximo agora, irmãos, ok? Decidimos então estar não fazendo os cultos de forma presencial, apenas pela internet, ok? Então vamos estar orando, então, dando início a esse culto, trazer uma palavra para os irmãos a respeito de um tema que tem me chamado a atenção nesses dias. Pai, nós te louvamos essa noite, Deus, por esse tempo. Nós te louvamos, Deus, pela internet, pela possibilidade que temos, Pai, de transmitir os cultos enquanto não temos ainda a segurança, Deus, de estarmos presencialmente em Tua casa. Mas que esse isolamento social, Deus, não seja um isolamento espiritual, Pai, não seja uma ausência de Ti, Jesus. Sabemos, Pai, que Tu estás em todos os lugares. Então, Pai, visita os irmãos nas suas casas, que eles possam ser edificados, ter a sua fé fortalecida, cada irmão que vai visualizar esse vídeo agora ou depois, que possa ser abençoado, Deus, pela Tua palavra, abençoado, Deus, pela Tua presença, abençoado, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Seja um tempo, Deus, de edificação para a nossa fé, de fortalecimento, Deus, para a nossa fé. Me ajuda esta noite, Deus, a ser claro, a ser preciso no que iremos falar. Amém, amados? Gostaria de meditar com os irmãos essa noite a respeito do livro de Tiago. Tiago capítulo 4, se você estiver na tua casa aí, você pode abrir a escritura. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres nos vossos membros guerreiam? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam, melhor assim. Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Verso 5. Ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o verso 7, talvez o mais conhecido de todos: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? Gostaria de deixar frisado o verso 7, que vai dar fundamento à nossa pregação, a maior parte dela, pelo menos. Verso 7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, quando a gente olha para o livro de Tiago, a gente vê um livro extremamente prático, irmãos. Um livro muito simples, são 5 capítulos de um livro muito simples, mas muito prático, de um linguajar. Dá uma baixadinha. Um livro muito simples, um livro muito prático, de um linguajar muito acessível e que nos dá uma boa compreensão de como vivermos nesse dia. E a mensagem que eu tenho para nós esta noite, irmãos, que o Espírito Santo
trouxe ao meu coração para esses dias é como resistir ao diabo. Nesses dias de luta, nesses dias de aflição, nesses dias onde a própria Escritura diz que o mundo está entregue a Satanás. E de fato isso é uma verdade, porque o próprio Jesus declara isso na Escritura. Ok, irmãos? Então, como resistir a ele? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. É sobre isso que eu gostaria de meditar essa noite com os irmãos. Para começar, irmãos, falando sobre o versículo 7. Sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo. Esta ordem, irmãos, ela não pode ser invertida. Na matemática, por exemplo, existe uma lei que diz que a ordem dos fatores, não altera o produto. Ou seja, se você somar 3 mais 1, dá 4, não é isso? E se você somar 1 mais 3, também vai dar 4, ok? Porque a ordem dos fatores na soma, ela não altera o produto. O resultado vai ser o mesmo. Agora, no que diz respeito ao versículo 7, esta ordem que está aqui, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, essa ordem ela não pode ser alterada. Porque se eu tentar, irmãos, resistir a Deus por mim mesmo, eu não vou conseguir fazê-lo. Obrigado, já tinha água. Amém, amados? Não adianta, irmãos, eu fazer cara feia para Satanás. Não adianta, irmãos, Interessante que numa outra cidade, a gente residia numa outra cidade aí, irmãos, e uma família, irmãos, afastada dos caminhos do Senhor, tanto o rapaz quanto a moça, a casa deles, irmãos, acontecia uns negócios meio estranhos na casa deles. De madrugada as panelas simplesmente caíam do fogão, né? Sim, irmãos. E eles relatavam, né? E não era mentira, irmãos. Eles relatavam que à noite eles escutavam como se fosse coisas arrastando dentro da casa, passos dentro da casa, e aí ele ia lá e ligava a luz e não tinha nada, não tinha ninguém, né? Minha esposa fez um sinal que eu não consegui identificar. Ah, sim. Um determinado momento lá, as crianças estavam chegando em casa, e aí as criancinhas deles, que eram criancinhas pequenas, irmãos, elas olhavam assim para o terreiro da casa, e elas diziam que tinham outras crianças lá. E aí o pai e a mãe não viu nada, né? Porque na verdade aquilo que as crianças viam não eram outras crianças, e sim eram demônios de estatura pequena que as crianças visualizavam naquela casa. Entendeu? E esse rapaz, ele relatava para mim que de vez em quando aconteciam essas coisas, ele puxava o facão, saía dentro da casa com o facão na mão para... Irmão, isso não é assim que a gente guerreia com Satanás, não é assim que a gente milita com Satanás, irmãos, não é essa forma. Entendeu? Então não adianta, irmãos, fazer cara feia para Satanás, não adianta ameaçar ele, não adianta comprar arma, não adianta puxar facão, não é dessa forma que a gente bota ele para correr, irmãos. Ok? A única forma, irmãos, de se guerrear contra Satanás é nos sujeitando a Deus. Ok? Então essa ordem, ela não pode ser invertida. E nós vamos começar falando a respeito da sujeição a Deus, que é a melhor arma, irmãos, que nós podemos ter para resistir ao diabo. Ninguém resiste ao diabo por si mesmo. Ele é um ser, irmãos, milenar. Ele é um ser que habitou com Deus. Não há como nós, por nós mesmos, militarmos contra ele. Ok? Glória a Deus, aleluia. Então falar um pouquinho a respeito de sujeição a Deus, irmãos. A nossa igreja, irmãos, há uns 3 anos atrás, mais ou menos isso, numa madrugada de oração, irmãos, Deus me deu 3 pilares nos quais a nossa igreja caminha.
primeiro pilar, irmãos, fundamental, que é o começo, irmãos, da Escritura, que é o começo da caminhada cristã, é o arrependimento. O primeiro pilar da nossa igreja, irmãos, se chama arrependimento. Irmãos, sem arrependimento, simplesmente não existe caminhada cristã. Ok? Não há, irmãos, como eu costumo dizer aqui na igreja, profeticamente, que não há como conhecer a Jesus, não há como ter um relacionamento com Jesus, sem passar pelo batismo de arrependimento de João Batista. Por isso, irmãos, que João Batista, ele é algo marcante na Escritura, porque ele vem antes de Cristo, pregando arrependimento. A pregação de João Batista era simplesmente essa: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus pregou a mesma coisa. Então, irmãos, o princípio de uma caminhada cristã não tem como começar de uma outra parte, não tem como começar de um outro ponto, a não ser de arrependimento. Que é quando nós reconhecemos as nossas debilidades e as nossas falhas, e nós nos humilhamos perante Deus, e procuramos de todas as formas não fazer mais aquilo que fazíamos até aquele momento. Isso é arrependimento, irmãos. Algumas pessoas desconhecem isso, irmãos. Uma vez, assim que nós chegamos aqui em São José, na Palhoça, melhor dizendo, num grupo que a gente chamava de célula, um senhor, irmãos, naquele tempo ele tinha 55 anos de idade, nunca me esqueci dele, irmãos. Um dia ele disse assim para nós na célula, estava eu, a minha esposa, acho que meu filho estava junto, né? E um dia esse senhor, ele disse assim para mim: olha, eu tenho 55 anos e eu não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje na minha vida. Irmãos, eu fiquei boquiaberto, eu fiquei assim, quase que disse: meu Deus do céu, temos um santo em vida. Irmãos, eu fiz 51 anos, irmãos, em janeiro agora eu vou fazer 52. Se eu pudesse voltar atrás no tempo e tomar uma centena de decisões diferentes, eu assim faria. Então, uma pessoa, irmãos, que consegue dizer que em 55 anos ela não se arrepende de nenhuma decisão tomada, de duas uma. Ou ela não tem qualquer relacionamento com Cristo, ou ela é um santo em vida. Aí você escolha qual é a opção correta, A ou B. Entendeu, irmãos? Não há, irmãos, como viver. Acho que não dá para a gente falar numa semana isso. Não é? Se você parar para meditar, irmão, de segunda a domingo, né? Você parar para pensar assim: olha, talvez você tenha tomado decisões e se arrependeu. Que dirá em 55 anos, né, irmãos? Isso é uma pessoa, irmãos, que o evangelho vai ter dificuldade de alcançar. É uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa, assim, se olhar ele na sociedade, assim, você vai dizer: uau, que exemplo, né? Só que, irmãos, ele não sabe o que é arrependimento. Talvez agora já tenha descoberto, que isso fazem muitos anos, né? A esperança é essa. Mas uma pessoa, irmãos, que não começa pelo arrependimento, ela não vai a lugar nenhum no evangelho. Ok? Então esse é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar, irmãos, é o pilar da humildade. E essa é uma outra coisa que boa parte das pessoas também não sabe o que significa. Algumas coisas foram sendo agregadas a essa palavra que não definem o que ela é. Como, por exemplo, ah, pastor, eu sou humilde porque eu como qualquer coisa. Já viu alguém falar isso? Não. Né? Tudo que vem na mesa eu como. Meu irmão, isso não é humildade, isso aí é fome. É diferente. Entendeu? Você comer tudo que vem na mesa, irmãos, isso é fome. Não é humildade. Não tem nada a ver com humildade isso. Até porque esse discurso de que eu como qualquer coisa, na maioria dos casos não passa de uma retórica vazia. Porque às vezes se a esposa ali não fez a coisa bem certinha, não é? O camarada já reclama: ah, meu Deus, está sem sal, ah, cadê a salada? Ah, então, mesmo esse discurso não é uma verdade na maioria das vezes. Concorda comigo? Não. Humildade não tem nada a ver com o que você come.
Humildade, irmãos, não tem nada a ver com o que você veste. Como eu costumo dizer, irmão, você pode usar uma havaiana com aquele prego atravessado embaixo, porque a tira arrebentou, e você não ser uma pessoa humilde. Não tem nada a ver, irmãos. Isso são coisas que foram sendo agregadas para as pessoas se esconderem atrás disso. Então eles eu sou humilde porque eu como qualquer coisa. Eu sou humilde porque eu visto qualquer coisa, porque eu não uso roupa de marca, porque eu ando com qualquer carro. Mas isso não tem nada a ver com humildade, irmãos. Irmãos, escute uma coisa. Humildade tem a ver com relacionamento. De como eu me relaciono com uma pessoa que está acima de mim. Em qualquer tipo de hierarquia. E de como eu me relaciono com uma pessoa que eu entenda que está abaixo de mim em qualquer tipo de hierarquia. Humildade, irmãos, tem a ver com isso, tem a ver com como eu me relaciono com as pessoas, com como eu olho para elas. Se eu olhar para o morador de rua, ou para a prostituta, ou para o homossexual, se eu olhar para ele com ar de superioridade, isso identifica que eu não tenho nada de humildade. Irmão, se tem alguém na Escritura que nos ensinou a respeito de humildade, este homem foi um homem Deus chamado Jesus Cristo. Porque esse homem, irmão, quando ele está celebrando a última ceia com os discípulos, num dado momento, irmãos, ele pega uma vasilha, ele cinge o lombo com uma toalha, e ele começa a lavar os pés daqueles homens. E eu te pergunto, qual é a única forma que você tem de lavar os pés de uma pessoa? A não ser se ajoelhando na frente dela. Pastor, não tinha lava-jato? Não, irmãos, não tinha lava-jato. Então, esse homem Deus chamado Jesus Cristo, ele se ajoelha diante daqueles homens e lava os pés daqueles apóstolos. Você já parou para pensar sobre isso, irmãos? A Bíblia diz no Evangelho de João, que tudo o que foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem estava ali ajoelhado na frente daqueles apóstolos era o Criador de todas as coisas. E ele diz para os apóstolos assim, olha, hoje vocês não sabem o que eu estou fazendo. Mas um dia, vocês compreenderão. Muitas pessoas ainda não sabem o que ele fez, irmãos. Talvez você tenha participado algumas vezes de uma forma religiosa disso. Como eu participei uma dezena de vezes. De uma forma religiosa, da qual a religião chama de cerimônia de lava-pés, ok? Já viu falar sobre isso? Mas não passou de um ritual, porque isso não desceu ao coração da maioria das pessoas. Humildade, irmãos, tem a ver com relacionamento, de como eu me vejo, de como eu vejo a pessoa que está caminhando comigo, ou qualquer coisa nesse sentido. Sempre se pegar uma referência de humildade, você lembre deste episódio. Quando eles estão lá no cenáculo, provavelmente a casa de João Marcos. E Jesus lava os pés daqueles pecadores. E isso é o maior exemplo de humildade, um dos maiores exemplos de humildade da Escritura, ok? Não tem nada a ver com o que se come, com o que se bebe, com o que se veste ou a tua condição social. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com relacionamento, ok? E o terceiro pilar da nossa igreja, que nós andamos também, ou procuramos andar, né? É esse pilar de obediência. É esse pilar de sujeição. E eu fui procurar uma definição da palavra sujeição. E a que melhor eu achei foi essa aqui, ó.
O que é uma pessoa sujeita a Deus? É aquele que entrega o governo da sua vida a alguém. Isso é sujeição a Deus. É quando eu decido voluntariamente me sujeitar, ou seja, entregar o governo total da minha vida a Deus. Nós temos um linguajar no Evangelho, irmãos, que diz assim: dia tal, né, do ano tal, eu entreguei a minha vida para Jesus, né? No meu caso foi algum dia do mês de agosto de 2004, é isso? Minha esposa fez assim, porque ela não sabe, mas eu sei. Em algum dia do mês de agosto de 2004, eu entreguei a minha vida para Jesus. Na verdade, essa expressão, irmãos, ela não é verdadeira. A gente tinha que mudar isso. A gente tinha que dizer que em outubro de 2004 eu talvez nasci de novo. Porque entregar a minha vida para Jesus, irmãos, já se passaram 16 anos. De agosto de 2004 para cá, já se passaram 16 anos. E eu até hoje, eu não tenho muita certeza se eu entreguei a minha vida para Jesus. Em algumas áreas eu ainda sei que eu governo sobre mim mesmo. E se existe alguma área onde eu governo sobre mim mesmo, isso significa que eu não entreguei a minha vida para Jesus. Porque entregar a vida para Jesus é um processo de maturidade espiritual. É um processo de auto-reconhecimento. Irmão, se algum dia nós tivermos a condição de dizer o que Paulo disse na sua célebre frase, que eu não sei onde está, só sei que foi Paulo que falou. Ele diz assim: já não sou mais eu quem vivo, é em Gálatas 2:20. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse homem teve a vida rendida a Deus, esse homem teve a vida entregue a Deus. Por isso que na tarde ele é açoitado, com uma quarentena de açoites e menos uma. Porque 40 açoites eram um pecado, 39 não eram. Que lucro, né, irmãos? E à noite, após receber 39 chibatadas, à noite ele louva a Deus preso, acorrentado. Como pode? À tarde ele leva 39 chibatadas em praça pública. À noite ele está acorrentado num tronco, ele e Silas. E os dois louvam a Deus. Que negócio é esse? Que trem é esse? É só alguém, irmãos, que está absolutamente rendido a Deus. É só alguém, irmãos, que está absolutamente sujeito a Deus. E que sabe que tudo que está acontecendo com ele é com a permissão de Deus. Por isso que eu digo a você, irmãos, o dia que você começou a tua caminhada com Cristo, não foi o dia que você entregou a vida para Ele, mas foi o dia que você começou a caminhar com Ele. O dia que nós alcançarmos essa maturidade espiritual, de podermos dizer: Senhor, a minha vida é tua. Senhor, tudo que eu tenho é teu. Aí sim, nós vamos começar a compreender a plenitude do que Paulo falou. Já não sou mais eu quem vivo, porque Cristo vive em mim. Ok? Eu acredito, irmãos, que grande parte da igreja, grande parte dos homens e mulheres da igreja, ainda não tem uma entrega total para Jesus. Nós temos muitas coisas de nós mesmos, nós governamos muitas coisas sobre nós mesmos. Normalmente nós tomamos as decisões e impomos ela a Deus. Deus, eu decidi isso, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor esteja ao meu lado naquilo que eu decidi. Não é? Não é assim que nós fazemos? Isso não é entregar a vida para Jesus, isso é impor a nossa vontade a Ele. Não é esse o conceito. Isso não é sujeição. Sujeição é: Deus, eu me ponho à disposição.
dentro da minha limitação, dentro das minhas condições, eu me ponho à disposição para que o Senhor execute em mim a tua vontade e que eu possa andar na tua verdade. Essa é, irmãos, uma definição de alguém que entregou a vida para Jesus. Quem sabe, irmãos, antes de Jesus voltar, em algum momento da nossa caminhada cristã, a gente possa de fato dizer, olha, eu entreguei minha vida para Jesus. Paulo disse em algum momento da Escritura, Paulo diz que aquilo que eu considerava por lucro, hoje eu considero por perda. É isso, entendeu? Tudo aquilo que nos tinha valor, ficou secundário, ficou num plano mais baixo, em relação à pessoa de Jesus. Compreenderam isso, irmãos? Então, isso basicamente, irmãos, é uma pessoa sujeita a Deus. Irmãos, o diabo tem medo de uma pessoa assim. Porque, como eu disse a você no início, irmãos, o diabo, ele não tem medo de nós. Ele tem medo de quem está conosco. E quanto mais, irmãos, você se sujeitar a Deus, quanto mais você buscar a vontade de Deus para a tua vida, ao invés de impor a tua a Deus, quanto mais a vontade de Deus se cumprir na nossa vida, mais você vai se sujeitar, mais você vai tomando a forma de Jesus Cristo. Mais nós vamos ficando parecidos com Ele. E eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos, isso assusta Satanás. O que assusta Satanás, irmãos, são pessoas parecidas com Cristo. Irmãos, eu escutava, depois eu falo isso, mas o que mais assusta a Satanás, irmãos, são pessoas parecidas com Cristo. Não são frequentadores de igreja, ok? Satanás não tem medo que você venha na igreja. Satanás tem medo que você fique parecido com Cristo. Glória a Deus, guarde bem isso. Glória a Deus. Então, sujeição a Deus, irmãos, de uma forma bem resumida é isso, ok? É quando você não decide mais nada sobre você mesmo. É quando as tuas decisões, elas passam a ser decisões de Cristo. Eu lembro, irmãos, que o empresário deu um testemunho uma vez e foi algo que me marcou. Diz que foi alguém fazia uma fiscalização na empresa. Para os irmãos aqui eu já contei algumas vezes, vou contar de novo. Diz que foi um fiscal, né? Fiscal sempre faz fiscalização, né, irmãos? Então. Mas ele foi fiscalizar essa empresa e ele disse assim na portaria, olha, eu quero falar com o presidente. E aí conduziram ele para uma sala, né? E estava lá uma pessoa sentada. E aí o fiscal viu na mesa, assim, aquela identificação, né? Não sei como é que é o nome daquilo. Dizendo assim, vice-presidente. Aí o fiscal disse assim, não, eu não quero falar com o senhor, eu quero falar com o presidente, eu quero falar com o dono. Eu quero falar com o vice-presidente. Eu estou vendo que o senhor é o vice-presidente. E aí o vice-presidente falou assim, não, mas o senhor pode falar, que o presidente está aqui presente. O senhor só não está vendo ele, mas ele está aqui. Tudo que eu responder para o senhor, ele vai falar primeiro para mim. Quem era o presidente daquela empresa, irmãos? Entendeu? Entendeu o exemplo? Em tudo a gente tinha que ser o vice-presidente. Da sua vida, da tua casa. Em tudo. Glória a Deus, guarde esse exemplo aí. Isso é ser uma pessoa sujeita a Deus. E agora vamos falar sobre a segunda parte do versículo, que é resistir ao diabo. Eu acredito, irmãos, que um dos grandes perigos hoje, irmãos, é muitas pessoas dentro da igreja e fora, que não acreditam na existência do diabo muitas vezes, e não acreditam também na ação permanente
e presente de Satanás no mundo, nas vidas dos seres humanos. Essa é uma das grandes armas de Satanás, é ficar em oculto. Entendeu? Não é raro a gente cruzar com pessoas que dizem assim, eu não acredito nesse negócio de diabo, de demônio, porque por isso, por aquilo, por aquele outro. Irmãos, isso é um perigo. Porque, irmãos, assim, como que eu vou resistir a uma coisa que eu não acredito que existe? Esse é um princípio fundamental. Eu só vou resistir ao diabo primeiro se eu crer que ele existe. E se eu crer que ele pode me atrapalhar e muito na minha vida. Então, uma das grandes estratégias de Satanás nesses dias é se camuflar ou se ocultar na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida de crentes. Essa é uma das grandes estratégias de Satanás nesses dias. E isso contradiz, irmãos, inclusive a Escritura, porque quantas vezes o Senhor Jesus, se você ler nos 4 evangelhos, irmãos, há inúmeros relatos de Jesus militando ali com Satanás, expulsando demônios. O caso mais conhecido de toda a Escritura é um rapaz chamado da cidade de Gadar, chamado Gadareno, não é? A Bíblia diz que esse rapaz ele andava nu, acorrentado pelos sepulcros, e as correntes não podiam detê-lo. Quando ele se endemoniava ali, ele rompia as correntes e, enfim, todo mundo tinha medo dele, de passar onde ele estava. E Jesus vai até Gadar e encontra esse homem naquela condição. E a Bíblia diz que os demônios ali falam através da boca daquele gadareno, daquele moço, daquele rapaz. E Jesus dá uma ordem aos demônios ali que eles entrassem dentro de uma manada de porcos. E essa manada de porcos, ela mergulha no mar. Então, mesmo diante desses relatos, desse relato e muitos outros, se você vê nos 4 evangelhos, são muitos relatos de Jesus tendo esse combate. Assim que ele é batizado, a Bíblia diz que ele vai ao deserto conversar com quem, irmãos? Ser tentado por quem, irmãos? Pela Xuxa? Não, irmãos. Ele foi ser tentado por Satanás, entendeu? Até porque a Xuxa está velha, a Xuxa não tenta mais ninguém, né, irmãos? Mas ele foi ser tentado por Satanás. Então as pessoas pegam isso e não acreditam, irmãos. Como se Satanás tivesse morrido. Irmãos, ele não morreu, ele é um ser eterno. Ele não morreu. Aliás, está prestes para assumir o governo do mundo, irmãos, se você quiser saber. Só que as pessoas vão crer. Muitos de vocês que estão assistindo hoje, quando você ouve isso, talvez muitos não acreditem que Satanás vai assumir o governo do mundo. Na figura de um ser humano. Não é que ele vai estar lá, irmãos, naquela figura folclórica que nós criamos, de chifre, de rabo. Não existe essa figura de Satanás. Existe uma personificação do mal que vai ser colocada dentro de um ser humano. Assim como Deus foi posto dentro de um ser humano, que nós demos o nome de Jesus, esse anticristo, descrito na Escritura, em inúmeros textos, vai estar dentro de um ser humano. Para governar o mundo, segundo o que nós cremos, quando a igreja não estiver mais aqui. E muitas pessoas não vão reconhecê-lo. Pior que isso, vão tê-lo como Salvador. Vão tê-lo como uma referência. Então essa é uma das grandes estratégias de Satanás, dissimular, dizer que ele não existe. Irmãos, nós temos um profeta aí que a gente acompanha já há alguns dias, é um profeta ligado à MCM. E, para você que crê, pensa, que o ministério profético está extinto, não está não, irmãos. É que profeta, irmãos, profeta, eu vou dizer um negócio para você. Profeta, irmãos, é uma gente oculta. Profeta é uma gente que não anda muito na internet, que não anda muito na televisão, é uma gente de monte, mas é uma gente estranha. Profeta é estranho, irmãos. Profeta, irmãos, é uma gente estranha. Irmãos, Isaías era profeta, esse cara andou nu. Já pensou se Deus pede um negócio desse para nós, irmão?
É que o nosso ministério profético, aqueles que se dizem profetas, irmãos, estão um pouco assim, estou poupando as palavras aqui. Mas é como se a gente encontrasse um profeta em cada esquina. Não tem não, irmãos. Uma coisa é eu dizer que sou profeta, e outra coisa é Deus dizer que você é um profeta. Isso é diferente. E nós temos acompanhado um profeta aí, ligado à MCM, um homem de Deus de fato, irmãos. E ele conta que quando ele viaja pelo Brasil, irmãos, não é raro ele entrar em igrejas e no momento da oração ou durante a ministração, pessoas, irmãos, da liderança caírem endemoniadas. Pastores, irmãos, caírem endemoniados. Não é raro, irmãos, segundo ele, né, e nós cremos que ele está dizendo a verdade. Não é raro, irmãos, o camarada que está ali, que antes deu a introdução ao culto no louvor, cair endemoniado. A menina da dança que estava ali adorando a Deus, entre aspas, cair endemoniada. Não é nada raro isso, irmãos. Pessoas, irmãos, que perderam talvez o temor e deram espaço a Satanás, irmãos. Nós, no nosso pouco tempo de caminhada, irmãos, como eu disse para você, a gente se converteu em 2004, né? Ou estamos tentando ainda se converter. Mas um dia eu estava em São João Batista ainda. E a gente congregava numa igreja em células. O que é uma igreja em células? É uma igreja que tem a figura do templo, né? Onde a gente se reúne uma vez por semana, mas tem os trabalhos em casa, né? São assim evangelísticos. Cada irmão abre a porta da sua casa e ali tem um grupo de 5, 10 pessoas ali. Congregava nessa igreja em células. E eu estou lá trabalhando, no meio da tarde, e uns irmãos me ligam. Ó, fulano, eu não era pastor ainda. Vem aqui porque o rapaz aqui ficou endemoniado na sala aqui, né? Aí eu cheguei na casa do irmão lá, para minha surpresa, ele era um líder de célula. Ele era uma pessoa que abriu a casa dele para um ponto de pregação da palavra e ele liderava aquele ponto ali. E o cara endemoniado lá, irmãos, endemoniado na sala, assim, virado num chapéu, né? Então, irmãos, para você ver que essas coisas estão ao nosso redor. Irmãos, o diabo, como eu disse a você no início, o problema é que a gente figurou algo. O diabo é aquele negócio de rabo e chifre. Não é dessa forma que ele vai se apresentar a nós, irmãos. Ele se apresenta de inúmeras formas. E nos cabe o discernimento de saber distinguir quando é ele e quando não é. Quer ver algumas coisas que você precisa começar a se aperceber das ações de Satanás na nossa sociedade? Por exemplo, irmãos, quando um professor, por exemplo, irmãos, como eu vi esses dias na televisão, o professor, ele posicionava microcâmeras, acho que é isso o nome, assim na altura, né, as meninas ficavam sentadas assim à frente dele, e ele posicionava a maleta dele, ele era meio metido a inspetor bugiganga, né? Ele pegava aquelas microcâmeras e posicionava numa altura que desse para filmar as meninas. O que é isso, irmãos? Não necessariamente que aquele professor ali estivesse endemoniado, mas ele estava sob a total influência de Satanás. Porque eram adolescentes, eram meninas que estavam na frente dele. E as nossas crianças estão vulneráveis a isso. Irmãos, o diabo pode se ocultar atrás de um terno, né? Falando de pastor. Pode se ocultar atrás de uma batina, falando de padre. Quando um pastor ou quando um padre, irmãos, é pego em pedofilia, o que você acha que é isso, irmãos? Está aí na sociedade, irmãos, para a gente ver. Está aí, irmãos.
Quando alguém, irmãos, exerce uma violência desmedida contra uma outra pessoa, que ultrapassa todos os níveis de humanidade, irmãos. O que é isso, irmãos? Ao ponto de, por exemplo, de uma esposa esquartejar o marido, colocar dentro de uma mala e arrastá-lo para fora. O que é isso, irmãos? São pessoas que estão absolutamente influenciadas ou possuídas por Satanás. E isso está aí, irmãos. Na televisão, nos meios de comunicação, no nosso bairro, nas escolas onde nossos filhos frequentam. O diabo pode estar travestido de terno e gravata, irmãos, pode estar travestido de batina, pode estar travestido de tio, de Papai Noel. Das mais diversas formas, irmãos. Está aí, a sociedade para a gente ver. E às vezes as pessoas não têm esse discernimento, não têm essa postura de se posicionar, de guardar os filhos, de guardar a sua casa, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo muito perigoso. Nós estamos vivendo, irmão, num tempo onde a gente precisa, de fato, estar sujeito a Deus, para que a gente possa resistir a todas essas artimanhas, a todas essas armadilhas de Satanás, irmãos. Às vezes, irmão, Satanás, ele começa um processo lento de degradação numa família, irmãos. Quantas famílias que você vê ali, irmãos, debaixo de uma maldição geracional, irmãos. Quantas famílias que você presencia isso, o avô foi daquele jeito, o pai foi daquele jeito e o filho vai indo daquele jeito. Quantas famílias, irmãos, que por gerações têm sido destruídas pelo alcoolismo. Quantas gerações, irmãos, que têm sido destruídas pelo adultério, sabe? Não consegue, aquela família, os casamentos não conseguem ser duráveis. O marido sempre tem um relacionamento fora do casamento. E os filhos vão no mesmo embalo, sabe? Quantas famílias que são geracionalmente destruídos pelas drogas, enfim. Quando você olha, irmãos, deixa eu mostrar um texto para vocês aqui, para pautar o que eu estou dizendo. 2 Coríntios 11, 14. Escute esse texto aqui, irmãos, ó. 2 Coríntios 11, 14. Escute. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Entendeu? Versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma ou se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, Satanás, ele tem um poder de enganar. Eu nunca me esqueço quando eu olho para esse texto aqui, ó. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Cada vez que eu vejo esse texto, ele está marcado na minha escritura. Cada vez que eu vejo esse texto, eu lembro de um testemunho do pastor R.R. Soares. Diz que pastor R.R. conta que tinha uma irmãzinha na igreja dele, irmãos, que toda semana ela vinha relatar para ele que um anjo tinha visitado ele. Ela, né? Ah, pastor, essa noite o anjo veio falar comigo. Ah, pastor, na outra semana. Ah, pastor, essa noite o anjo veio falar comigo. E o pastor R.R., debaixo da sua longa experiência e sabedoria, né? Ele começou a achar muito anjo para pouco crente. Porque anjo não vem para tomar café com a gente, irmãos. Anjo, ele vem debaixo de um mandado, debaixo de uma ordem, debaixo de um propósito. Ele não se despende dos céu, irmãos, para jogar xadrez conosco. Não.
Ele se despende no céu debaixo da vontade de Deus para nos dar um recado. Isso sim, eu acredito em anjos, ok? Eu acredito na visitação de anjos. Daniel é um exemplo, né? O arcanjo Gabriel é um exemplo, não é? Só que essa moça, essa senhora, ela era toda semana, irmãos, e não é assim. Não é assim, entendeu? E os conselhos que esse anjo dava para essa mulher, nem sempre estavam em conformidade com a Escritura. E como que o anjo, irmãos, pode ir contra a Escritura? Só um tipo de anjo vai contra a Escritura. E o pastor R.R. discerniu isso no testemunho dessa irmã. E ele deu um conselho para essa irmã. Ele disse assim, irmã, quando esse anjo vier na tua casa de novo, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar dentro dos olhos dele. Você vai dizer para ele, o sangue de Jesus tem poder. E esse anjo, irmãos, ele voltou à casa daquela irmã, e a irmã olhou para ele e disse, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, o pastor R.R. relata que essa irmã contou para ele que aquela entidade, irmãos, ela deu um berro, ela deu um urro, uma coisa infernal, uma coisa terrível. Sumiu e nunca mais apareceu. O que era aquilo, irmãos? Era um instrumento de engano de Satanás. Um anjo travestido, um demônio travestido de anjo. Assim, irmãos, são muitos ministros. São ministros da injustiça, travestidos de ministro da justiça. Por isso que o profeta conta, irmãos, que de vez em quando ele vai ministrar nas igrejas, o camarada que está tocando louvor cai endemoniado, a moça que está dançando cai endemoniada, o pastor cai endemoniado. Porque foram pessoas, irmãos, que foram abrindo brechas para Satanás, que foram perdendo a sujeição a Deus, e por causa da perca da sujeição a Deus, foram dando margem a Satanás. Assim pode ser numa vida pessoal, assim pode ser numa casa, assim pode ser em qualquer lugar. Nós vemos pessoas, famílias que por gerações vêm sendo enganadas por Satanás. Quem sabe Deus tenha te chamado, você que está me assistindo, para quebrar esse ciclo na tua casa. Quem sabe a tua família vem de um histórico de drogas, de alcoolismo, de separações, de adultério, enfim. Quem sabe a tua família venha nesse histórico, ok? E Deus esteja te chamando para dar um ponto final nisso, um histórico de violência. E Deus esteja te chamando para dar um ponto final nisso. Fazer como o rei Ezequias fez, irmãos, deu um ponto final em toda a maldição que o pai atraiu. Um rei chamado Acás. Quem sabe Deus esteja chamando a nossa geração para isso. Para que a nossa futura geração, se der tempo para isso, possa ser melhor do que nós. Amém? Então essa é... Por isso, irmãos, que nesse mundo, no mundo que nós estamos hoje, nós precisamos ter total discernimento sobre essas coisas. Nem todas as pessoas que falam de Deus são de fato de Deus. Nem todas as pessoas que se vestem dignamente, que estão em um altar ou com o microfone na mão, nem todas elas são de Deus. Por isso, irmãos, que a melhor forma de você discernir, irmãos, é você conhecer a Deus pessoalmente. Porque aí você vai reconhecer a voz do teu Deus através da boca de um ser humano. Entendeu? Essa é a forma. Jesus diz que as minhas ovelhas me conhecerão pela voz, pelo que ouvem. Não pela visão, mas pelo que ouvem. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. É quando Deus fala através da vida de alguém. E tem muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus falando coisas provenientes do altar, provenientes do trono. Nós cremos ainda, irmãos, nessa geração, nós cremos ainda, irmãos, na igreja que Jesus está purificando. Nós cremos, irmãos. Nós cremos que ainda
antes de Satanás estabelecer o trono dele aqui na terra, nós cremos que a igreja do Senhor Jesus vai se levantar em graça, em poder, em autoridade. Vai resistir, vai se sujeitar a Deus de fato. Vai buscar uma vida de santidade, porque Pedro diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós cremos, irmãos, que a igreja verdadeira, aqueles que estão ligados no corpo de Cristo, nesses últimos dias vão buscar a Deus com uma intensidade, para que eles possam se sujeitar a Ele. E depois dessa sujeição a Deus, promover um processo de resistência a Satanás, que vai fazer com que ele por um período de tempo fuja, para que nós possamos promover o que nós chamamos de um verdadeiro avivamento. Eu tenho escutado muitos homens de Deus falar, irmãos, e eu acredito que isso é uma opinião pessoal deles, ok? E eu acredito nisso também, que não vai haver um avivamento assim nacional como Nínive na nação brasileira, ok? Nós cremos assim. Eu acredito também dessa forma. Não adianta, irmão, você crer que Deus vai endireitar a política, que Deus vai... Irmão, isso aí é muito encantar de Bob, viu? Isso aí é Alice no País das Maravilhas. Isso seria o mundo perfeito. Nós não cremos dessa forma, eu não acredito assim. Posso estar errado, se eu estiver errado, eu vou vir aqui e vou dizer, irmãos, eu estava errado, ó. Ocorreu o avivamento. Tá? Mas eles acreditam que vão haver avivamentos pontuais. Entendeu? Tipo assim, aqui em São José eu espero, né? Lá na Palhoça, coisas assim, pontuais. Mas coisas muito fortes. Ok? Que vão impactar a sociedade, que vão levar as pessoas a Cristo. Homens e mulheres que vão se levantar em oração. Você, homem que esteve aqui conosco essa semana, 2 deles estão aqui, 3 estão aqui, né? Nós vamos começar essa semana o nosso propósito de oração, ok? Cumpra a tua parte. Não falte com Deus nisso, para que a nossa igreja possa estar inserida nesse último avivamento que nós cremos antes de Satanás estabelecer o seu trono aqui na terra. Amém? É nisso que nós cremos, irmãos. Numa sujeição a Deus e numa resistência ao diabo, que vai fazer com que ele fuja de perto de nós. Sabe, o Salmo 91 diz assim, nenhum mal chegará à minha tenda. Sabe quando ele diz isso? É isso aí. Nenhum mal chegará à tua tenda, se você for sujeito a Deus, se você resistir ao diabo. Amém, queridos? Você possa guardar essa palavra no teu coração, você possa ter uma ótima semana, que a glória do Senhor te acompanhe, que a presença dele te acompanhe. Amém? Deus te abençoe e te ilumine nessa semana. Uma boa semana a todos.